Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso em nome do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Shalom, shalom, profetiza Bia. Shalom, shalom para todos vocês. Um dia poderoso, um dia profético. Amém? Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz. Hoje nós começamos o mês de Sivan, ao pôr do sol. Um mês extremamente profético. Aleluia! Hoje ao pôr do sol nós já iniciamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Que vigília poderosa. Amém? Eu confesso para vocês que eu só consegui assistir o começo. Amém? Já tô velha, gente. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei que foi bênção, bênção, bênção. Aleluia, eu não consegui ficar até tarde. Você conseguiu, Apóstolo, ficar até tarde? Apóstolo também não conseguiu, mas ele ficou mais que eu. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Júnior e da pastora Bruna, que são líderes dos jovens. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus, aleluia. Vários inimigos do fim. Glória a Jesus, pastora Milena. Eu tenho certeza que vocês não dormiram. Deu um problema na transmissão, pastor, na oração, na madrugada, é por isso. O quê? Não, deu um problema na transmissão, o pastor Júnior teve que intervir lá. Ah, é? Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor. Aleluia. Ai, gente, hoje eu tô com uma novidade maravilhosa, mas eu não sei se eu ainda posso contar pra vocês. Outra novidade, mas essa aí é de ontem, amor. Ainda não. De ontem, ainda não. Gente, tô com uma novidade. Ai, gente, se preparem. É forte, tá? É forte. Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, amém? Vocês estão felizes com Jesus? Então, você se prepara, porque eu vou contar semana que vem, se Deus quiser. Se for da vontade de Deus, amém? Mas eu quero que vocês se preparem, porque vai ser estrondoso o que o Senhor vai fazer. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Pastora Célia, eu quero muito contar, mas vou deixar no tempo adequado. A gente precisa se preparar melhor, né? Sim. Glória a Deus. Nossa, glória a Jesus. Gente, estou tão feliz que Deus tem feito, né, através de vocês. Algo que a gente gerou há anos, né? É algo que a gente gerou há um tempo e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Algo forte está vindo por aí. Amém? Só sei que eu estou muito feliz. Pensa uma notícia que me deixou feliz, mas feliz, muito feliz. Estou muito, muito feliz. Amém? Glória a Deus. Gente, hoje ao pôr do sol nós começamos o mês de Sivan, tá? A gente mandou ontem um calendário para vocês, dar uma olhadinha, conseguir acompanhar. O aplicativo do calendário que a gente usa, né? Olha só, o aplicativo do calendário é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra você. Vou coisar aqui, peraí. Glória a Jesus. Aqui, ó, o aplicativo é esse daqui, ó. Coloca lá, calendário hebraico, vai aparecer isso aqui, é esse daqui. Faz o print aí. Faz o print. Pastora, o estádio, não, isso aí não é novidade não, pastor. Isso aí nós vamos conseguir. Isso aí nós já conseguimos no mundo espiritual. Daqui um dia o pastor Felipe já tá vendo o orçamento. Mas é uma notícia maravilhosa. Vocês se preparem. Glória a Jesus. Estou muito feliz mesmo. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém. Não, gente, tudo vocês pensam que é gravidez. Gente, a cabeça de vocês é só filho. Né, amor? Tudo esse povo pensa que é gravidez.
O dia que eu tiver, eu vou contar pra vocês. Vocês são sempre o primeiro a saber. Amém? Pode ficar em paz que vocês vão saber. Aleluia. Ó, vamos abrir comigo em Êxodo 12 e vamos orar. É coisa boa, muito boa. Amém? Um prédio. Vocês também geram tudo grande, né? Porque eu acho que eu gero tudo grande, né, amor? Esse povo gera tudo grande também. Amém. Glória a Deus. Daqui em diante é só notícia boa. Amém? Nós estamos vivendo uma grande, né, ruptura. Aleluia. Vamos lá, vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos, Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai, nessa madrugada, e declaramos que Tu és o Deus, o Todo-Soberano, o Todo-Poderoso. Bendito é o Teu nome, Pai, no nosso meio, porque o Senhor é o exaltado, o Senhor é aquele, Pai, que é digno de toda a honra, glória, poder e majestade. Senhor, manifesta a presença e a doçura do Teu doce e amoroso Espírito Santo aqui no nosso meio. Nos revela, Pai, aquilo que está por detrás de Êxodo 12. Fala conosco de forma sobrenatural. E, Senhor, já prepara, Pai, o nosso devocional a partir de amanhã. Vou fazer uma série de lives sobre prosperidade do reino. E eu creio, Pai, que muitas pessoas vão viver um destravar sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ó, a partir de amanhã, eu vou trazer para você um conteúdo poderoso sobre prosperidade no reino. Amém? Então você aumenta a sua expectativa, não perca, tá? E compartilha amanhã, a partir de amanhã, depois que terminar cada live, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa, porque eu vou estar orando por você. Eu vou estar ministrando libertação no decorrer das aulas que eu vou estar dando, amém? Então vai ser aulas dentro do devocional, é minha primícia de Sivan para o seu coração, tá bom? Bom, vamos lá. Êxodo, capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício. Que mês é esse que Moisés está falando? Mês de Nissan. Por isso que eu falo para você que não dá para a gente nos adequar a um calendário gregoriano. Porque o primeiro mês do ano gregoriano é o quê? Janeiro. O calendário profético tem 2 primeiros meses, o Nissan e o Tisrei, que é o 7º, tá? Eu não sei se pronuncia assim, mas é o Nissan e o do mês do Yom Kippur, tá? Vai fazer um sacrifício, um animal. Então aqui no 10º dia de Nissan, cada família, a comunidade de Israel, no 10º dia do mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais, para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito. Então, qual é a qualidade do animal? De 1 ano, sem defeito. Um carneiro, presta atenção, um carneiro ou um cabrito. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia, do primeiro mês. Ou seja, dia 10 eles escolhem esse cabrito ou esse carneiro. No 14º, presta atenção, no 14º vai acontecer o sacrifício. E a gente vê que esse cabrito e esse carneiro, ele vai ser escolhido no dia 10, vai ficar com a pessoa no dia 11, 12, 13 e no dia 14, tá?
Então, acaba que a família criava vínculo com o cordeiro. Essa pessoa criava um vínculo, né, de 3 dias com o cordeiro. Por quê? No dia 10 ela escolhia, mas no dia 11, no dia 12, no dia 13, ela tinha que ficar olhando para o cordeiro. Porque no dia 14 ia acontecer o sacrifício. 3 dias. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, aonde comerem o animal. Então, ao entardecer, tá? Presta atenção. Ao entardecer, tá? O sacrifício vai ser feito. E aí o sangue, vai pegar um pouco desse sangue, vai aspergir ele ali nas portas de cada família que vai passar pela Páscoa. Nessa mesma noite, assarão carne no fogo e comerão, acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Então, olha que específico Deus é. Então, vamos supor que aqui só mora eu e o apóstolo, né? O Hugo tá passando uns dias aqui, mas ele passa uma temporada aqui, vai lá para casa da mãe dele. Mas vamos supor que a gente vai celebrar como antigamente. Então, a gente ia comprar um cordeirinho, né, amor? E aí a gente ia, se fosse naquela época, a gente ia pegar ele no dia 10. E aí a gente ia ficar 3 dias com esse cordeirinho, né? No dia 11, 12, 13. Aí no dia 14 o apóstolo ia lá sacrificar, ia pegar um pouco do sangue, ia passar nos batentes da porta e a gente ia assar. Então, um cordeiro é muita coisa para 3 pessoas. Então, todo o resto que ficasse deveria ser queimado até antes de amanhecer. Então, é uma ordem específica de Deus, tá? Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Quem que vai passar matando? Deus, não é o diabo. É Deus. Por isso que Deus pede para aspergir o sangue, para ter diferença entre o hebreu e o egípcio. Lógico, eu creio, né? Como foi mostrado até na novela, em algumas séries, que muitos egípcios creram e fizeram. Eu creio que provavelmente muitos egípcios creram nessa instrução. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Ou seja, Deus vai passar por cima daquela casa. O anjo da morte não ia passar por debaixo, mas por cima. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Por quê, queridos? O fermento representava o pecado, tá? Então, na Páscoa, não se come pão com fermento. Então, é a festa dos pães asmos, que representa festa de santificação. Quem comer pão com fermento durante alguns dos 7 dias de festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa,
todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, excepto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará que eu tirei suas multidões da terra do Egito. Exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Depois vocês vão buscar o significado da palavra permanente. Celebrem essa festa de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem fermento, desde tarde no 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mesmo mês. Então vai a festa, Páscoa mais pães asmos, vai do dia 14 até o dia 21 de Nissan, tá? Durante os 7 dias, não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passam o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Eu quero fazer um adendo aqui, às vezes vocês não entendem. Por que a gente pega o suco de uva, ora, falando que representa o sangue de Jesus? Da onde vocês tiraram isso? Desse texto. Porque todo ato profético tem que ter uma conexão bíblica, sim. Então, quando a gente consagra o suco de uva, porque a gente não consagra o suco de uva para fazer a ceia, representando o sangue do cordeiro, a gente consagra o suco de uva representando, tá, o sangue de Jesus, para nós fazermos atos proféticos, né, para colocar ali. Amor, coloca para mim Êxodo 12, fazendo favor. Aqui. Então, a gente faz esse ato profético conectado a esse texto. Mas quando ele vira o sangue nas laterais do alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, os filhos perguntarão: o que significa essa cerimônia? Por que Deus falou que era obrigado a cumprir essa cerimônia? Porque era a forma de lembrar o que Deus havia feito por eles. E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa. E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito. E embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim, o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite, o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O Faraó, todos os seus oficiais e todo o povo do Egito acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento
em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Meu Deus. Olha só, não houve uma só casa onde não morresse alguém. Então imagina, às vezes aquela família não tinha, né? Às vezes aquela família ali só tinha filhas mulheres. Uau! Eu tenho certeza que Deus ali não teve nenhum filho, nenhuma filha que ia morrer, mas às vezes o pai era o primogênito. Você entendeu? Então, né, quero que você entenda que desde o marido, que às vezes a gente pensa assim, é só filhos, mas o marido é um filho, certo? O sogro é um filho às vezes mais velho. Então, veio uma calamidade, né? Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Agora eu tô, Êxodo 12, verso 31. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixe o meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui, vão embora. Mas abençoe-me antes de sair. Olha a preocupação do faraó. Olha, eu não suporto vocês, eu não aguento vocês, mas vocês vão ter que me abençoar antes de sair, porque eu não quero que nada mais de mal aconteça comigo. Os egípcios pressionaram o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes, pois pensavam, vamos todos morrer. Então, eu quero que você imagine o temor que veio sobre aquele povo. Nossa, se os primogênitos morreram, agora Deus vai matar todo mundo. Então, eles começaram a ficar agoniados. Vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir embora daqui. Os israelitas levaram uma massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros, seguindo as instruções de Moisés. Pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Você tem noção? Então, eu quero que você me dê aí um prata, ouro. Não, pega tudo e vai embora daqui. Sai logo dessa terra. Você imagina a agonia desse povo, tá? Então, olha como que Deus está tirando esse povo que ficou escravo. Quanto tempo? 430 anos. Deus está tirando esse povo com uma mão poderosa. Eles estão saindo, não só agora como pessoas livres, mas ricas. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens. Então faz a conta aí, 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita. Esse trecho é importante. Saiu com Moisés e com Arão uma mistura de gente que não era israelita. Ou seja, deve ter vindo egípcio, deve ter vindo outras misturas, além de imensos rebanhos de ovelhas. Então, se tinha 600 mil homens, vamos multiplicar mais 600 mil mulheres e mais 2 ou 3 crianças. Então, saiu mais ou menos 2 milhões a quase 2 milhões de pessoas. Gente, isso aqui é gente no mundo. Isso aqui é gente no mundo, tá? Eles saíram levando ovelhas, bois e outros animais, com a massa sem fermento que haviam levado do Egito. Aqui tem um código profético. Se você quiser sair do cativeiro do Egito, tem que carregar pão sem fermento, tem que carregar uma vida com santidade. Porque, queridos, com a massa sem fermento que haviam levado do Egito. Então, eles estão aqui com massa sem fermento, uma vida, isso aqui representa uma vida alinhada. Você só sai do Egito a hora que você para de pecar, a hora que você para, de transgredir. Amém? Então, eles saíram com a massa sem fermento que haviam levado do Egito. Assaram os pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que completaram
Gente, Deus não faz nada por acaso. Eles completaram 430 anos ali no Egito, tá? A gente sabe, né, que o ministério de Jesus durou Jesus começou seu ministério a partir dos 30 anos, né? Tem mais esses 400 anos, tudo isso aqui tem uma conexão profética. Então, no dia que eles completaram 430 anos, Deus falou assim, agora eu tiro o meu povo. O Senhor passou... Gente, quando você começa a entrar no profético, tá? Deus vai começar... Depois eu vou falar algo com vocês. Deus vai começar a falar e se manifestar para você de uma forma poderosa. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. E essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas, de geração em geração. Mais instruções para a Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e Arão, estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Olha só, nenhum estrangeiro poderá comer a ceia de Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Por quê, queridos? O escravo, ele fazia parte da família, mas que fazia parte de Israel. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora, e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa de Páscoa. Amém? Olha só. Olha isso aqui, que poderoso. Então, olha só o que aconteceu aqui. Os escravos comprados podiam participar se tivessem aliança, fossem circuncidados. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, todos nós somos circuncidados. E o que é a circuncisão? Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. A circuncisão que Deus quer hoje para nós é a circuncisão do coração. Amém? Se os estrangeiros que vivem entre vocês quiserem celebrar a Páscoa do Senhor, todos os homens dentre eles devem ser circuncidados. Aí Deus abre um parênteses. Só então poderão celebrar a Páscoa com vocês, com qualquer israelita de nascimento. Os homens que não forem circuncidados, porém, jamais poderão participar da ceia de Páscoa. Essa instrução se aplica a todos, tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Olha o que Deus está falando. Para fazer parte, para ter comunhão comigo, tem que ter esse sinal. O quê? Ao 8º dia de nascimento, toda criança, né, israelita tinha que ser circuncidada. Lembra que Deus quase matou Moisés porque o filho dele não era circuncidado, tá? E aí, esse é um sinal de uma aliança. Só que Deus, lá na frente, faz uma aliança eterna conosco, que é quando ele entrega o seu filho no madeiro. Amém? Todo o povo de Israel seguiu as ordens que o Senhor deu a Moisés e a Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Olha, se tem uma das histórias assim que mais me deixa impactada, e eu acredito que filme nenhum consegue representar o que foi, né? Então, às vezes, quando eu quero falar, eu quero ter dimensão do que foi isso daqui. Amém? Então, vem aqui comigo aqui para você entender uma coisa. Ó, o sangue aqui desses cordeiros marcava que Deus estava separando, fazendo distinção, tá? E hoje o sangue de Jesus nos distingue, tá? Que nós somos filhos de Deus, certo? Então, o sangue que foi passado nas portas ali dos hebreus representava proteção, aliança, separação espiritual, certo? Então, aqui, o anjo da morte vai passar da parte do Senhor, não é Satanás que vai matar, é o Senhor que vai ceifar a vida de todo primogênito, desde o faraó, do prisioneiro que está lá no calabouço, tá? Então, muitas pessoas têm promessa com Deus, mas não têm aliança. Deus te deu uma promessa? E, gente, Deus já renovou a aliança dele comigo, renovou sim.
Deus pediu, eu quero fazer hoje uma nova aliança contigo. Nossa, eu já passei por umas 3 experiências assim, que Deus me pediu para fazer uma nova aliança com Ele. E a aliança, na sua jornada, Deus vai te pedir coisas para você renunciar, para você mostrar que tem uma aliança com Ele. Mesmo você já estando debaixo do sangue de Jesus. Às vezes Deus vai pedir para você não cortar o cabelo, tá? Então eu fiz uma aliança com Deus em 2023. Ele me pediu 3 anos separada, 6 anos, perdão, me pediu 3 anos. E, né, eu tô pensando, a pessoa doida para cortar o cabelo é eu. Ainda bem que eu posso pintar, só não posso cortar. Ó, pensa na pessoa, eu vai fazer as pontas, tudo despontado. Então, eu tô doida para cortar o cabelo. E eu só posso cortar dia 7 de setembro desse ano. Vai dar 3 anos. Então, por que Deus pediu para mim não cortar o cabelo? Isso é um tipo de aliança, tá? Isso é um tipo de aliança. Deus pediu outras coisas para mim. É um tipo de aliança. Amém? Então não adianta a gente querer viver promessa com Deus sem ter uma aliança com Ele. E eu quero confrontar você. Você quer viver o propósito? Quer viver a promessa? E qual é a aliança que você fez com o Senhor? Se aceitou, Deus vai fazer. Queridos, toda vez que Deus te chamar para algo, Ele vai pedir algo de você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Como 1 mais 1 é 2. Amém? Tá? Ó, eu fiquei 1 ano. Imagina 3. Pois é, gente. Eu tô agoniada. Tô doida pra cortar o cabelo, né? Acho que eu vou dar uma pintadinha nele, porque... Ó, mas pensa, meu cabelo era bem curtinho, ó. Agora tá aqui, ó, na metade das costas. Ó. Então, ó, o apóstolo finaliza o dele, né? No final do ano. E Deus pediu pro apóstolo renunciar à pescaria, que é o que ele mais gosta de fazer. Amém? É o hobby dele, ele gosta de pescar. Então, o Egito, ele simboliza para nós o cativeiro. Então, eu e você já estivemos no Egito. Qual era o Egito? Era o mundo, eram as festas, era o pecado, era uma vida torta. Isso era o mundo para nós, amém? Então, tem muita gente hoje que está acostumada com as correntes emocionais, com as correntes mentais. E a gente tem que sair do cativeiro. A gente tem que sair do cativeiro. A gente tem que sair do cativeiro. E a gente só sai do cativeiro quando a gente tem uma aliança com o Senhor e decide começar a carregar pão sem fermento. E pão sem fermento representa para nós uma vida em santidade, uma vida separada. Queridos, quando a Bíblia fala pão sem fermento, representando uma vida de santidade, só sai do Egito se começar a carregar pão sem fermento. Se começar a consumir pão sem fermento. E o que significa isso? Uma vida separada, uma vida santa. Gente, as pessoas podem enganar outras por um tempo, mas não vai enganar todo o tempo, porque o próprio diabo, que às vezes atua na vida de quem tá ali. Gente, não sei se vocês viram um desenho, né? Tem um desenho na Netflix que tem um peixe que ele não posso contar, vocês têm que assistir. Vocês vão se surpreender, né? Que a pessoa que é o vilão ali no desenho, você nem imagina que é o vilão. E Satanás faz exatamente isso hoje no meio cristão. Quem você menos espera. E a pessoa receptiva tá ali, né, toda para te ajudar e amistosa. Daqui a pouco a paulada é grande. Daqui a pouco a paulada é gigantesca. Então, o que eu quero falar sobre isso com vocês? Né? Aquilo ali é um filminho de desenho secular, mas aquilo ali tem uma mensagem profética poderosa. Gente, aquilo ali tem uma mensagem. E outra, quando o bichinho lá ajuda o mal, né, ajuda o filhotinho daqueles que perseguiam, eu falei, é exatamente sobre isso. Nós devemos dar outra face, né? Nós devemos, o filme chama Como Mágica, né? Tem uma hora ali que o personagem principal, ele escolhe ajudar o filhote do lobo. Ele era um filhotinho. E a gente, independente de quem seja, a gente deve continuar fazendo o que é bom. Amém? Independente do que aconteça, eu escolho. Gente, a traição de uma pessoa não pode mudar a sua essência. A traição de alguém na sua vida não pode mudar a sua essência. Um Judas na sua vida não pode mudar o que você é em Cristo. Porque isso fala mais sobre você do que qualquer outra coisa. Amém? Então, ó, pensa num filme, um filminho assim, tem uma linguagem profética, né?
né? O pessoal está comentando por aí que esse filme me edificou mais que não sei o quê. Então, nós saímos do Egito para viver uma vida em abundância no Senhor Jesus, uma vida, né, sem fermento, ou seja, essa vida sem fermento é uma vida em santidade, tá? O Cordeiro Pascual apontava profeticamente já para Cristo puro, santo e sem culpa. E hoje esse Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus, já veio, já morreu. O sacrifício já foi feito. E todo aquele que entra debaixo... Igual agora, como que é a aliança principal que nós devemos ter com o Senhor? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aí acontece a nossa circuncisão. Então hoje, quando nós entendemos que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, aí nós temos o coração circuncidado. Porque sem nós entendermos o sacrifício, amém? A gente não pode, tá? Discernir as coisas. Sem a gente entrar debaixo da aliança, a gente não pode ter discernimento espiritual. Então Israel comeu a Páscoa, tá? Preparada para partir. Já prontos, com sandália, com cajado na mão, em prontidão o quê? Vocês fiquem prontos, porque ao amanhecer vocês vão ter que bater em retirada, vocês vão ter que sair. Então muitas pessoas querem viver algo novo, mas continuam ali, emocionalmente presas no passado. Você está com palavras para ir para a terra prometida, mas Deus falou, olha, pega o seu cajado na mão, fica pronto, porque você vai precisar marchar para ir. Mas tem gente que está ali ainda apegada ao passado, apegada a pessoas, apegada a circunstâncias. E Deus está falando, ei, não tem como você se desligar do Egito se você não marchar e se você não sair desse local. Amém? Não tem como você viver suas promessas se você continuar ainda no Egito da sua dor de rejeição, no Egito da sua dor de isso e de aquilo, e eu não vou dar mole para vocês mesmo. Queridos, esperem de mim crescimento espiritual, esperem de mim ensinamento, mas não esperem de mim bajulação emocional, porque isso eu não vou fazer, tá? Isso quem é obrigado a fazer é seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu namorado, sua namorada, certo? O papel de um pastor, de uma pastora é trazer direção espiritual e não bajulação. E não afago emocional, amém? Então eu quero que você entenda isso, certo? Então eu vejo muita gente hoje que tem a ferida da rejeição, que tem ferida disso, gera umas expectativas, e eu sempre falo aqui para você, não gere esse tipo de expectativa comigo, porque você vai se frustrar muito, amém? Eu vou te ensinar a jejuar, a orar, mas eu não vou tomar o papel da sua mãe na sua vida, do seu pai, do seu irmão, do seu parente, do seu namorado. Porque eu creio que se nós não sairmos do Egito da nossa dor, nós não conseguimos acessar a terra prometida. Amém? Então, é sobre isso, tá? E tem muita gente presa. Porque fizeram isso comigo? Porque fizeram... Sai desse lugar correndo. Para com essa narrativa cansativa. Ninguém dá conta mais de escutar isso aí. Não, porque isso, sai desse lugar. Eu sempre falo pra vocês, gente, busca a cura interior. Porque, gente, é difícil demais. Deus está trazendo crescimento para um local, para um povo. Aí tem gente ali que gosta de ficar lambendo a ferida e quer que todo mundo lambe a ferida dele. Pelo amor de Deus, sai desse lugar hoje. Isso só atrasa a obra de Deus, o reino de Deus. Amém? E nós devemos nos posicionar por quê? Qual que é? Gente, aceitou Jesus? O que você deve mais se preocupar? Sua cura. Identidade. Deus te deu identidade, agora é você que vai transbordar na vida de alguém. Amém? É você que vai transbordar na vida das pessoas. E Deus quer exatamente isso. Aleluia? Glória a Jesus. Eu sei que muita gente que caminha comigo desde o princípio sabe, né? Que somente sendo curada nesse lugar que você vai conseguir. Gente, quem é ferido tem uma perspectiva de mundo através da ferida. A pessoa que é rejeitada, ela olha tudo com rejeição. A pessoa que é abandonada, todo o medo dela é de ser deixado para trás. Amém? E nós devemos sair desse lugar correndo, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Então Deus está trazendo um juízo sobre todos os deuses do Egito, que ele fala, né? Então a última praga foi um confronto direto aos deuses do Egito e contra a soberba ali de Faraó, tá? Então tudo que ocupa o lugar de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, se torna um altar de idolatria.
E, queridos, o orgulho é um altar de idolatria. O dinheiro, a ambição por fama, por ego, autossuficiência, tudo isso rouba o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Amém? Então, o que Deus vai começar a fazer? Deus vai começar a derrubar toda a estrutura levantada pela soberba de alguém. Deus vai passar a espada. Não se engane. Olha, eu quero que você entenda. Não se engane. Você precisa ser humilde. E a humildade é Deus. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformada, Senhor. Eu preciso que o Senhor me molde, me cure, me liberte. Amém? Glória a Jesus. Quem aqui é profeta de Deus? Eu quero falar sobre algo que eu até falei hoje na oração. Deus fala com cada profeta e com cada homem de Deus e mulher de Deus de uma forma diferente, tá? E talvez você tenha experiências, sonhos, e Deus fala com você através de certos tipos de sonhos. Você fala, nossa, anos atrás eu tive esse tipo de sonho, e aí aconteceu uma fase na minha vida que foi muito boa. Anos atrás, Deus fez isso, fez aquilo, e de tempos em tempos eu sei que quando Ele fala desse jeito, dessa forma. Então, agora, de fato, com toda certeza do meu coração, eu não só tenho certeza que nós estamos por viver uma grande expansão. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu comecei... Quem aqui vê números repetidos? Toda hora você fala, o que está acontecendo? Por que toda hora eu vejo esse número? Então, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu comecei a ver muito o número 27. E 27 significa fim de um período e começo de outro, expansão, transbordo. 27 significa também, no Novo Testamento nós temos 27 livros, então o 27, 2 mais 7 é 9, então é algo estrondoso. Então, faz mais ou menos um tempo agora, eu comecei a voltar a ver, mas, gente, eu vejo umas 100 vezes por dia, mais ou menos isso. Assim, é cabuloso, chega a ser assustador. E a última vez que eu vi, a gente viveu uma grande expansão ministerial, né? Deus nos tirou para fora ministerialmente, como se dizia assim, a gente era anônimos, certo? E agora eu voltei a ver com mais força e intensidade. Queridos, às vezes não é nem o significado do número, mas você tem que lembrar, aconteceu isso alguma outra vez? Aconteceu. Quando aconteceu isso, o que aconteceu? Aconteceu depois desse tempo uma grande expansão na minha vida. Então provavelmente tem uma grande expansão que vai acontecer agora, tá? Queridos, os números, né? As letras do hebraico. O hebraico é uma linguagem de Deus, né? O hebraico são, né? Se você for ver, a maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico, então veja o significado da palavra, do número, né? 2 lá em hebraico, 7, o 27 e tal, né? Pede lá o significado, certo? Por exemplo, esse ano, 2026, dá o significado do nome de Deus. Yud, Hi, Vav, Hi, 26. Significa que Deus está se manifestando. Amém? Então, esse ano, no calendário gregoriano, 26. Se você for ver o significado dele no hebraico, que significa o nome de Deus. A manifestação. O meu apóstolo é muito alinhado sobre isso e ele entende muito sobre isso, ele explica muito sobre isso. Amém? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está por fazer algo grande e estrondoso. Se da última vez que eu vi assim, a gente cresceu tanto e imagina o que Deus vai fazer agora, que a gente já tem um baita do alicerce. Amém? Então eu quero que você saiba que Deus está por fazer algo muito grande no nosso ministério. Muito, 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 muito grande. Amém? E eu quero que você se prepare para viver algo estrondoso nesses próximos dias. E mais que nunca, Deus vai falar agora com os seus profetas. Deus vai falar agora com todos os seus filhos e filhas de uma maneira única. Então, às vezes, Deus fala com você através disso, tá? Sonhos. Deus vai falar com você através do desejo e da vontade, porque quando Deus quer fazer algo, Ele pode colocar um desejo, uma vontade no seu coração. Amém? Então, queridos, às vezes não é nem sobre o significado do número, tá? Eu não creio em numerologia, mas eu creio numa
nas estações proféticas de Deus. Eu creio que Deus fala através de alguém, através de um profeta, através da palavra de Deus. Amém? Certo? Glória a Jesus. Amém? Então, abre comigo agora em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Na escola de profetas nós vamos falar sobre sonhos. Nós vamos falar sobre tudo isso aí. Vai ser poderoso. Amém? Glória a Jesus. Por isso quero lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom que Deus, que está em você pela imposição das mãos. Por isso quero lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos. Olha o que Timóteo está escutando. Mantém isso aceso, Timóteo. Mantém isso vívido. Mantém isso ativo. Mantém isso pegando fogo. Porque você pode receber algo de Deus e isso aí atrofiar. Você pode receber um dom de Deus e isso aí atrofiar. Você pode receber a unção de um grande homem de Deus, mas você não alimentar isso. Amém? E isso faz parte do avivamento? Faz parte do avivamento de Deus, sim. Mas a gente crê que o maior avivamento é o pessoal, que é através da transformação de uma pessoa. E depois Deus vai fazer o quê? Vai dar dons, tá? Deus vai dar unção. E a unção, né? Eu estava ontem conversando com um querido, certo? E ele falando assim para mim: apóstola, depois que a senhora orou por mim e ministrou aquela unção, a senhora não tem noção, eu estou criativa, outras coisas estão acontecendo. Eu falei: a unção, ela faz isso dentro de nós. A unção nos dá mais intelecto, a unção nos dá mais maturidade emocional, a unção melhora todas as áreas da nossa vida e não só a área espiritual. Amém? Certo? Então, o que eu quero trazer aqui para você, falando, né, de 2 Timóteo 1,6? Por isso quero lembrá-lo, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Olha, eu imparti com você, eu declarei uma unção sobre você, mas você tem que manter essa chama viva. Amém? E queridos, mais que nunca eu quero fazer um apelo aqui para você. Manifesta aquilo que você carrega. Se você pensa que você carrega pouco, vai com esse pouco, porque esse pouco, para quem está no deserto, é água viva. E realmente é água viva. Às vezes você quer chegar à configuração de alguém para poder fazer algo no reino, mas existem pessoas que não conhecem nada a respeito de Jesus, amém? E essas pessoas estão com fome, estão com sede. Então, por que você não começa a transbordar do óleo que você tem sobre a vida dessas pessoas? Por que você não começa a transbordar, amém? Queridos, agora eu vou fazer um apelo. Eu acredito que este ano nós vamos ter ainda muitas surpresas, tá? A nível mundial. Mas o ano que vem, algo vai acontecer. Então, vamos agir por um senso de urgência assim. E se Deus vem no próximo ano arrebatar a igreja? E se algo acontece que venha destruir metade da humanidade? A gente não sabe, eu estou trazendo hipótese. E se uma grande fome, uma grande escassez vier? O que eu poderia fazer de diferente para Jesus? Então eu sempre gosto de trazer essa urgência. Presta atenção. Apóstolo, eu vou batizar minha filha espiritual. Ai, que coisa linda. É isso mesmo, Paula. Vai e faça. É isso que Jesus quer. Queridos, Jesus quer que vocês vão para o campo e comecem a arar a terra. E arar a terra é começar a semear. É Ele que dá o crescimento. A chuva vem dele. A sua obrigação é plantar semente, mas quem rega? Não importa se foi Paulo, se foi Timóteo, se foi Barnabé que plantou. Quem dá o crescimento é Deus. E o semear é eu falar a palavra de Jesus. Eu falar a palavra do Senhor. Amém? E queridos, era para vocês estar batizando pessoas. Ai, apóstola, mas eu escutei um pastor falando que a gente não pode. Me mostra na Bíblia, que aí eu falo que você não pode, mas o dia que você achar na Bíblia. Queridos, todos nós que temos autoridade no Senhor Jesus. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa.
Sai dessa religiosidade. Vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que se libertar da religiosidade. O eunuco estava ali na carruagem da rainha Candace. O eunuco, né? Estava ali. Aí Filipe estava passando, estava ali acompanhando. Ele entra na carruagem aquele dia, ele prega a palavra para o eunuco, Filipe. Aí ele fala assim, o que me impede de ser batizado? Nada, é só você crer que Jesus é o Filho de Deus. A única coisa que pode impedir você de ser batizado nas águas é você não crer que Jesus é o Filho de Deus. Se você for esperar até alguém sem pecado, você não vai batizar ninguém, porque eu tenho pecado, você tem pecado, e essa é uma realidade que nós temos que saber. Agora, se a igreja usa de metodologia para tornar aquela pessoa uma dizimista, uma primiciadora, algo e aquilo, isso e aquilo, é protocolo e é uma doutrina da igreja, tem que respeitar também, porque aquela igreja funciona daquele jeito. Mas o que eu estou tentando dizer para você? Você tem autoridade para ganhar uma pessoa para Jesus, para ministrar o batismo das águas. Aí você vai esperar a boa vontade, às vezes, de um pastor que é tão ocupado ir lá. Por que você não faz, querido? Amém? Aleluia. Eu creio numa igreja, querido, que faz, que vai, mas com responsabilidade, com santidade, com caráter. Porque a gente sabe que tem muita gente que é mau caráter, mas nós escolhemos andar em santidade e com caráter. Amém? Então nós precisamos mais que nunca manifestar. Então vamos supor, vamos trabalhar com uma urgência. Imagina que Jesus vai vir no próximo ano. Daqui a um ano Jesus vem e vai levar a igreja da terra. O que se poderia fazer a partir de agora para melhorar? O que você poderia fazer para alcançar as pessoas? Vamos supor que daqui a um ano Jesus vem e recolhe o povo dele. O que você... será que eu não estou falando isso profeticamente? Daqui um ano, o ano que vem, dá Pentecoste. Deixa eu só, por desencargo de consciência, olhar uma coisa aqui. Que às vezes eu brinco com as coisas e eu sou mais profética, até brincando eu sou profética. 2027. Glória a Jesus. Tô vendo aqui que dia que é o Pentecoste, ano que vem. Ano que vem, o Pentecoste é dia 10, começa dia 10 de junho. Que dia que é hoje? 18 de maio. Se Jesus viesse daqui a um ano... 16, apóstolo. Hã? Hoje é 16 de maio. Hoje é dia 16. Se Jesus viesse daqui a um ano pegar o povo dele, o que você faria? Se você tivesse chegou para você uma carta, um anjo mostrou para você, olha, daqui mais ou menos um ano Jesus vai arrebatar a igreja. O que você vai fazer de diferente? Fala para mim agora. O que você vai fazer de diferente? Vamos lidar com isso como se isso fosse uma verdade absoluta. O que você vai fazer de diferente a partir de hoje? E tem que começar amanhã. Hoje você tem tempo para se organizar, mas você vai começar amanhã. Se Jesus viesse recolher o povo dele, arrebatamento eu tô falando, daqui a um ano. E daqui a um ano nós entramos no Pentecoste de novo. Que ano que vem o Pentecoste cai dia 10 de junho. Evangelizar. E por que você não está evangelizando ainda? Pregar o evangelho diariamente. Por que você não está pregando o evangelho diariamente ainda? Por que você não está anunciando as boas novas todos os dias? Porque, Paula, você não está pregando mais, fazendo mais? Por que vocês não estão alertando o povo de Deus? Por que vocês precisam de um caos, de uma notícia difícil? Por que vocês não estão evangelizando nas ruas? Eu estou fazendo a minha parte. Todos os dias eu prego o evangelho de Cristo. Todos os dias eu estou levantando uma geração. Eu estou ensinando uma geração a orar e se santificar. E eu falo para vocês, eu estou fazendo a minha parte. E tem me doído muito porque é sacrificial. Eu tenho feito o meu melhor todos os dias. E você? E eu posso melhorar ainda muito mais. E você ainda pode melhorar muito mais. Você pode fazer um vídeo, abrir uma live, falar para as pessoas que trabalham com você sobre Cristo. Por que você não está fazendo? Por que você precisa
entender que o mundo vai acabar ou que Jesus vai vir arrebatar para você se posicionar. Por quê? E eu sei, queridos, que eu posso melhorar muito mais. Apóstolo, mas como? Como? Começa contando o seu testemunho. Começa contando o seu testemunho. Começa a fazer vídeo contando o seu testemunho. Começa contando o seu testemunho de vida. Amém? Começa fazendo. Começa ministrando. Mas comece a fazer algo. Amém? Mas muitos não vão querer ouvir? Sim, mas muitos vão querer ouvir porque precisam, estão com fome. Se Jesus voltasse daqui a 1 ano, qual seria o seu plano de ação para manifestar o reino de Deus? Por que você precisa de alguém te apertar? E eu vou falar uma coisa para você. A grande elite tá com essa história aí dos aliens. E eles querem... Já foi feito reunião com grandes pastores, porque eles vão falar que, gente, daqui a um tempo a igreja vai ser muito perseguida. Aproveita enquanto você pode usar a internet. Aproveita enquanto você pode pregar o que você quiser. Daqui a uns dias eles vão ditar o que é pregado. Vocês não têm noção do que está por acontecer. Não se corrompam, não se vendam, não vendam os princípios de vocês. Pregue aquilo que Jesus te pediu e não aquilo que está de acordo com o sistema religioso, que o sistema religioso está corrompido, mas ainda tem um remanescente de Deus. Muita gente, muitas igrejas avivadas no Brasil e fora do Brasil. E você é uma igreja viva por si só. Então comece a ministrar aquilo que Jesus te pediu. O que te impede? Será que você precisa ter uma notícia que o mundo vai acabar para você começar a fazer algo? Será que você precisa você escutar de um profeta daqui a 1 ano Jesus vai arrebatar para você se posicionar, para você sair do pecado? Porque às vezes você nem ainda alinhado totalmente tá. Você já alinhou muito, mas tem área na sua vida. Será que você precisa de uma notícia dessa para você realmente abandonar o pecado de uma vez por todas? Agora eu vou ser aqui mais fatídica. Se Jesus viesse daqui 40 dias, você fala assim, olha, alguém te dá certeza, daqui 40 dias vai ter o arrebatamento. O que você mudaria na sua vida? O que você mudaria na sua vida? O que você pararia de fazer? O que você faria? Com quem você arrumaria a sua vida? Talvez você ia pedir perdão pro pai, pra mãe, reconciliar com fulano. E por que você não está fazendo essas coisas agora? Por que você precisa saber que algo acontece daqui 40 dias para você pedir perdão para alguém, para você perdoar alguém? Eu perdoaria a pessoa que fez isso comigo. Por que você não perdoa ainda estando em Cristo Jesus? Por que você precisa de uma notícia? Por que você não tomou posicionamentos na sua vida? Por que somente para se posicionar desse jeito você precisa ser apertado assim? Queridos, larga o orgulho, fala, Senhor, eu rejeito o orgulho da minha vida, eu rejeito essa autossuficiência, fala, eu rejeito essa soberba, Senhor, Senhor, me esmaga, Senhor Deus, me ensina o que eu devo renunciar, o que eu devo largar, o que eu devo abandonar, fala, Jesus, me ensina a fazer o que é certo, me ensina a manifestar o teu reino, amém? Queridos, vamos colocar a casa em ordem, vamos nos santificar, vamos continuar orando, jejuando, buscando, melhorem a vida de vocês, melhorem os relacionamentos de vocês. Para de ser essa pessoa que causa confusão dentro da igreja, da casa do Senhor. Vai tratar essa ferida emocional. Fala, Senhor, eu não consigo ainda manifestar o teu reino porque eu estou todo judiado, quebrado, mas me cura pelo menos. Então pede para Deus te curar, para Deus te tratar. Eu creio, queridos, que em breve, muito em breve, muitas coisas, uma sequência de coisas vai começar a acontecer sobre a terra. E somente quem tiver posicionado vai conseguir viver dessas maravilhas do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Um dia abençoado para todos vocês. Um sábado, um Shabbat Shalom. Hoje é o sábado do Senhor. Hoje é um ótimo dia para buscar, para adorar, para louvar. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.